Deixa eu dizer uma coisa para você maravilhosa. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Procuro visitar uma livraria pelo menos uma vez por semana, para ver o que está saindo. Você sabe que no Brasil e no mundo, os dois tipos de livros que mais são publicados, primeiro são livros de autoajuda. Depois, livros que ensinam você a ficar rico rápido. São os livros que mais são publicados. Toda semana tem livro novo nessa área. E esses livros dizem assim para você: você tem a força, você é capaz, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta você fazer cócega no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário disso. A Bíblia diz que você e eu somos fracos, mas muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ô, gente, gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. De vez em quando um cosmético ajuda. Daqui a pouco uma cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega uma hora que nem Pitangui e a sua equipe dão mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Quantas vezes você e eu, nas noites mais tenebrosas da nossa alma, já gememos, já choramos, desesperados, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já orou a Deus com sinceridade de coração, dizendo: Deus, eu não quero mais cometer esse erro, Deus, eu não quero mais transgredir e cair nesse mesmo pecado, Deus, eu não quero mais reincidir nesse erro, e daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, nós somos um ser contraditório, nós somos um ser paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não o fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas é tão bom você saber que o seu Deus tudo pode. Não há impossíveis para Ele, não há doença incurável para Ele, não há vida irrecuperável para Ele, não há casamento sem solução para Ele, não há causa perdida para Ele. Ele pode tudo quanto Ele quer, Ele é o todo-poderoso Deus. A grande pergunta, portanto, é esta: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? A W. Tozer, um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo, quando na verdade o nosso principal propósito deveria ser de conhecer a Deus, porque Daniel 11:32 diz que aquele que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava escrevendo o seu livro, e agora nós sabemos no capítulo 40, ele diz que o meu Deus, diz Isaías, é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos rios, nos mares. Deus mede as águas na concha da sua mão. Vá ao Atlântico,
Tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse pesando partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus, Ele mede os céus a palmos. Ele diz: o meu Deus espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe. Você sabe que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você pudesse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus criou tudo isso, Ele é maior do que tudo isso, Ele é seu Pai, e Ele está dizendo: Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam categórica e insofismavelmente que há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Há mais grãos de areia, há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, não, o micro também. Se você for hoje na sua casa, lá no quintal ou na varanda que tem uma planta, tire lá uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, ela é tão complexa quanto a região metropolitana da Grande Campinas. Chegue em casa hoje, vá na geladeira, pega um ovo, quebre-o numa frigideira. Aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, que é uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, disse que há em cada um dos nossos olhos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados, e se não for assim haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que nós somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que nós somos um ser computadorizadamente, geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Lowy vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão de milhões, de uma explosão, a mega explosão cósmica. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tudo pode. Deixa eu ilustrar isso para você. Um pai caminhava pela rua com seu filho de 4 anos. Eu acho que todos vocês concordam comigo que as crianças parece que fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino voltou para o pai e perguntou assim: papai,
Qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Permaneceu em silêncio, continuou caminhando. Daqui a pouquinho o pai escuta o ronco das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas e diz: filho, olha para cima. O menino olhou: está vendo aquele avião, filho? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, filho? Ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. O pai chegou bem próximo e disse: filho, está vendo esse avião? Estou, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Ih, papai, mas grande, muito grande. O pai disse: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a vida de Jó está aí no versículo 2. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo, não tem feitiço, não tem esse negócio de olho gordo. Você não precisa ter medo de sexta-feira 13. Você sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Quando você entende que Deus governa o universo, que Deus governa até uma folha que cai no outono, que nenhum pássaro, nenhum pardal pode cair ao chão sem que Deus saiba e permita, você vai entender que você não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está assentado na sala de comando do universo. Ele está no controle. Não há acaso, não há azar, ele dirige o seu destino. Você pode dizer como Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A terceira verdade que mudou a vida de Jó está aí no versículo 3, confira comigo. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Ele reconhece a limitação do seu conhecimento, mas para você entender isso aqui, eu lhe daria um conselho, se é que posso. Tira um sábado, tira um feriado, dá uma lida em Jó numa sentada só, você vai descobrir coisa maravilhosa. Você vai descobrir que Jó, ao longo do livro, fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. 3 coisas que ele fez. E você sabe disso, quando a gente está machucado, quando a gente está ferido, quando a gente está se sentindo injustiçado, sabe o que a gente faz? A gente fala, se defende, e às vezes quando a gente está sofrido demais, machucado demais, doído demais, a gente fala muita coisa sem entender. Quando Deus despeja a glória dele em cima de Jó, Jó bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você encontrar alguém que parece sabichão demais, que sabe demais, que fica arrotando em cima de você conhecimento demais, você está perto de uma pessoa que sabe quase nada. Que quem sabe, sabe que não sabe. Quanto mais você sabe que você não sabe, porque o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Portanto, quem sabe, não estufa o peito, não fica empavonado. Não dá para ficar na presença do Todo-Poderoso Deus com soberba, com altivez, com arrogância. Jó começa a entender que Deus é Deus e ele é homem. A quarta verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 5, confira comigo. Ele reconhece o seu limitado conhecimento de Deus e diz assim: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei se vocês entram em crise com esse versículo, eu entro.
Sabe por que eu entro em crise com esse versículo? Porque eu não consigo conciliar 42:5 com 1:8. Lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse acerca dele: não tem ninguém na terra parecido com ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aqui não é bajulação de um amigo rasgador de seda. Quem está falando isso acerca de Jó é Deus. É Deus quem está dizendo que esse cara é o homem mais piedoso da sua geração. E Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem que Deus diz que é o cara mais piedoso da sua geração, vem me fazer uma confissão dessa? Ah, Deus, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Parece contraditório. Mas para explicar isso, deixe-me fazer uma outra pergunta. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Quanto você conhece a Deus? Deixa eu ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral e quando ele viu o mar, ele exclamou de toda a sua alma: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e disse assim: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Por exemplo, João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que é a essência da vida eterna? É conhecer a Deus. Sabe o que você vai fazer no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Às vezes a gente pensa que o céu vai ser monótono. Há poucos dias um adolescente se aproximou de mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu falei: você está ficando maluca, menina? Não quero ir não. Eu falei: mas então me explica esse negócio aí, ué. Ela me diz: ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, cantando. Ah, não aguento essa vida inteira não. Ah, não, eu quero coisa diferente para a minha vida. Deixa eu dizer para você, o céu é dinâmico. Nós vamos conhecer a Deus, nós vamos amar a Deus, nós vamos fruir a Deus, nós vamos glorificar a Deus. E se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, porque nós vamos servir a Deus. Agora pense comigo nessa tese. Parece-me que foi Albert Einstein quem disse isso. Neste corpo nosso que fica cansado, velho, enrugado e caquético, a gente faz coisas tão lindas. E dizer que nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Agora pense comigo um corpo 100% turbinado pela glória de Deus, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O que não vamos poder fazer? Já pensou nisso? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com o seu corpo de glória, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus, levado entre nuvens. Eu pergunto para você agora, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Porque se Jesus voltou na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Com que velocidade? A Bíblia diz que lá no Getsemane, Jesus disse para Pedro assim: bota essa espada na bainha aí, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos.
Com que velocidade eles viriam? No estalar de dedos. O que significa isso? Significa que os anjos não estão sujeitos às mesmas leis que nos governam, de tempo, de espaço, de tamanho. A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não no sentido de que não teremos um corpo, mas vamos viver na mesma dimensão. Nós vamos habitar e reinar com Cristo nos novos céus e na nova terra. Vamos servir a Ele, vamos trabalhar para Ele, vamos glorificar a Ele, vamos conhecê-lo, e jamais chegará um dia na eternidade que a gente possa dizer assim: agora eu conheço tudo a respeito de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque esse dia jamais chegará, porque Deus é inesgotável em seu ser. Agora eu entendo Jó, sabe o que o Jó está dizendo? Deus, eu só estou arranhando a superfície, só arranhando a superfície, tem mais. Tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.